Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixarem o seu joinha. Neste vídeo, iremos realizar a leitura completa da RDC número 430, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Se você tiver interesse na leitura de alguma outra RDC ou instrução normativa específica, deixe nos comentários e teremos o prazer em compartilhá-la aqui no canal. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 430, de 8 de outubro de 2020. Publicada no DOU número 195, de 9 de outubro de 2020. Dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e de transporte de medicamentos. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, incisos 3 e 4, aliado ao artigo 7º, incisos 3 e 4 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao artigo 53, inciso 6, parágrafos 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte resolução de diretoria colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 7 de outubro de 2020, e eu, diretor-presidente substituto, determino a sua publicação. Capítulo 1. Disposições preliminares. Seção 1. Objetivo. Artigo 1º. Esta resolução possui o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas de distribuição e armazenagem e de boas práticas de transporte de medicamentos. Seção 2. Abrangência. Artigo 2º. Esta resolução se aplica às empresas que realizam as atividades de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos, e no que couber, à armazenagem e ao transporte de produtos a granel. Parágrafo único. Esta resolução não se aplica às atividades de distribuição, armazenagem e transporte de matérias-primas, de gases medicinais ou de rótulos e embalagens. Seção 3. Definições. Artigo 3º. Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Armazenagem. Guarda, manuseio e conservação segura de medicamentos. Inciso 2. Armazenagem em trânsito. Conjunto de procedimentos, de caráter temporário, relacionados ao trânsito de carga, que envolvem as atividades de recebimento, guarda temporária, conservação e segurança de medicamentos. Inciso 3. Boas práticas de armazenagem, BPA. Conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por meio do controle adequado durante o processo de armazenagem, bem como fornecem ferramentas para proteger o sistema de armazenagem contra medicamentos falsificados, reprovados, ilegalmente importados, roubados, avariados ou adulterados. Inciso 4. Boas práticas de distribuição e armazenagem, BPDA. Conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por meio do controle adequado durante o processo de distribuição e armazenagem, bem como fornecem ferramentas para proteger o sistema de distribuição contra medicamentos falsificados, reprovados, ilegalmente importados, roubados, avariados ou adulterados. Inciso 5. Boas práticas de transporte, BPT. Conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por meio do controle adequado durante o transporte e armazenagem em trânsito, bem como fornecem ferramentas para proteger o sistema de transporte contra medicamentos roubados, avariados ou adulterados. Inciso 6. Cadeia de frio ou rede de frio. Processo englobado pelas atividades de armazenagem, conservação, manuseio, distribuição e transporte dos produtos sensíveis à temperatura. Inciso 7. Contaminação. Introdução não desejada de impurezas de natureza química ou microbiológica, ou de matéria estranha, em produto a granel ou produto terminado durante as etapas de armazenagem ou transporte. Inciso 8. Container. Ambiente utilizado para armazenamento ou transporte de produtos, podendo ser refrigerado e com a temperatura controlada.
Inciso 9. Contrato de terceirização. Documento mutuamente acordado e controlado entre as partes, estabelecendo as atribuições e responsabilidades das empresas contratante e contratada. Inciso 10. Data de validade. Data limite para a utilização de um medicamento definida pelo fabricante, com base nos seus respectivos testes de estabilidade, mantidas as condições de armazenamento e transporte estabelecidos. Inciso 11. Distribuição. Conjunto de atividades relacionadas à movimentação de cargas que inclui o abastecimento, armazenamento e expedição de medicamentos, excluída a de fornecimento direto ao público. Inciso 12. Distribuidor ou comércio atacadista. Compreende o comércio de medicamentos, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades. Inciso 13. Expedição. Conjunto de procedimentos relacionados ao embarque para fins de transporte de medicamentos. Inciso 14. Lote. Quantidade definida de produto processado em um ou mais processos, cuja característica essencial é a homogeneidade. Inciso 15. Manifesto de carga. Documento que contém lista de mercadorias que constituem o carregamento do navio, aeronave e demais veículos de transporte. Inciso 16. Medicamento termolábil. Medicamento cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8 graus Celsius. Inciso 17. Número de lote. Combinação definida de números e ou letras que identifica de forma única um lote em seus rótulos, documentação de lote, certificados de análise correspondentes, entre outros. Inciso 18. Operador logístico, OL. Empresa detentora de autorização de funcionamento, AFE, e autorização especial, AE, quando aplicável, capacitada a prestar os serviços de transporte ou armazenamento. Inciso 19. Procedimento operacional padrão, POP. Procedimento escrito e autorizado que fornece instruções para a realização de operações não necessariamente específicas a um dado produto ou material, mas de natureza geral, por exemplo, operação, manutenção e limpeza de equipamentos, qualificação, limpeza de instalações e controle ambiental, amostragem e inspeção. Inciso 20. Produto devolvido. Produto terminado, expedido e comercializado, devolvido ao detentor do registro ou ao distribuidor. Inciso 21. Produto a granel. Qualquer produto que tenha passado por todas as etapas de produção, sem incluir o processo de embalagem, os produtos estéreis em sua embalagem primária são considerados produto a granel. Inciso 22. Qualificação. Conjunto de ações realizadas para testar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. Inciso 23. Qualificação térmica. Verificação documentada de que o equipamento ou a área de temperatura controlada garantem homogeneidade térmica em seu interior. Inciso 24. Quarentena. Retenção temporária de produtos terminados, isolados fisicamente ou por outros meios que impeçam a sua utilização, enquanto aguardam uma decisão sobre sua liberação, rejeição ou reprocessamento. Inciso 25. Recebimento. Conjunto de atividades relacionadas à chegada, conferência e internalização em estoque de medicamentos. Inciso 26. Recolhimento. Ação que visa a imediata e eficaz retirada do mercado de determinado lote ou determinados lotes de medicamento, com indícios suficientes ou comprovação de desvio de qualidade, que possa representar risco à saúde, ou por ocasião de cancelamento de registro, relacionado com a segurança e eficácia do produto, a ser implementada pelo detentor do registro e seus distribuidores. Inciso 27. Remessa ou entrega. Quantidade de um determinado medicamento fornecido em resposta a uma ordem de compra, podendo uma única remessa incluir um ou mais volumes e materiais pertencentes a mais de um lote. Inciso 28. Sistema ativo de controle. São aqueles com controle ativo de temperatura ou umidade, capazes de se autoajustar às variações da temperatura externa, como por exemplo, os contêineres refrigerados para transporte aéreo e marítimo e os caminhões refrigerados. Inciso 29. Sistema passivo de controle.
São aqueles sem controle ativo de temperatura ou umidade, como por exemplo, contêineres termicamente isolados, feitos de poliestireno ou poliuretano, com material refrigerante. Não são capazes de se autoajustar às variações de temperatura externa, sendo sua capacidade determinada por meio de estudos e previsões de temperatura e umidade para a rota em questão. Inciso 30. Transportador. Empresa que realiza o transporte de medicamentos, do remetente para determinado destinatário, podendo executar adicionalmente a armazenagem em trânsito. Inciso 31. Devolução. Retorno ao fornecedor dos medicamentos incorporados, fiscalmente, ao estoque do cliente, que desta forma, entraram na cadeia de custódia deste. Estes medicamentos, quando devolvidos à origem, o são com documento fiscal ou correspondente, distinto do documento de envio. Capítulo 2. Disposições gerais. Artigo 4º. Todas as partes envolvidas na produção, armazenagem, distribuição e transporte devem se responsabilizar pela qualidade e segurança dos medicamentos. Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada abrange ações de recolhimento, independentemente de este ter sido motivado pela autoridade sanitária, pelo detentor do registro, pelo distribuidor ou pelo operador logístico. Artigo 5º. Os princípios de BPA, BPDA e BPT devem ser observados também na logística reversa, quando os medicamentos estiverem sendo devolvidos ou recolhidos do mercado. Artigo 6º. As empresas distribuidoras devem fornecer medicamentos somente às empresas licenciadas e autorizadas pela autoridade sanitária competente para as atividades de distribuição ou dispensação de medicamentos. Parágrafo único. O fornecimento de medicamentos radiofármacos deve ser realizado por instituições licenciadas pela autoridade sanitária, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNN, e demais autoridades competentes. Artigo 7º. É permitida a aquisição de medicamentos a partir de empresas distribuidoras que não sejam as detentoras do registro desde que se garanta a rastreabilidade da carga por meio do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, SNCM. Parágrafo único. Na inaplicabilidade do SNCM, a rastreabilidade deve ser garantida mediante a comprovação documental pela distribuidora fornecedora que a origem é lícita e autêntica. Artigo 8º. Os estabelecimentos que exerçam as atividades de distribuição, armazenagem ou transporte de medicamentos devem dispor de sistema de gestão da qualidade capaz de documentar, verificar e assegurar os requisitos específicos a cada processo que possui impacto na qualidade dos produtos. Capítulo 3. Distribuição, armazenagem e transporte. Seção 1. Organização e administração. Artigo 9º. A estrutura organizacional da empresa deve estar descrita em organograma. Parágrafo único. As responsabilidades de todo o pessoal devem estar indicadas nas descrições dos cargos. Seção 2. Pessoal. Artigo 10. A empresa deve possuir número apropriado de funcionários com qualificações adequadas, garantindo que as responsabilidades atribuídas individualmente não sejam tão extensas a ponto de apresentar riscos à qualidade do produto. Artigo 11. Devem ser estabelecidos requisitos relacionados à saúde, higiene e vestuário do pessoal, conforme as atividades a serem realizadas. Artigo 12. A sistemática para o treinamento dos funcionários cujas atribuições possuem impacto no sistema de gestão da qualidade deve estar descrita. Parágrafo 1º. Os funcionários referidos no caput deste artigo devem receber treinamento inicial e periódico, de acordo com a complexidade da atividade e compatível com a ação de treinamento realizada. Parágrafo 2º. Os registros que permitam identificar o treinando, a data de execução e a carga horária, bem como a estratégia utilizada, os assuntos abordados e a avaliação da eficácia devem ser mantidos. Parágrafo 3º. Os requisitos de treinamento relevantes a cada posição de trabalho, expressos pelas políticas, programas, procedimentos e formulários, devem estar definidos. Artigo 13. É proibido fumar, comer, beber, com exceção de água potável, que deve estar disponível em um setor específico, mascar, manter plantas, alimentos, medicamentos pessoais, objetos pessoais ou qualquer objeto estranho ao setor, nas áreas de armazenagem, armazenagem em trânsito, recebimento e expedição.
Seção 3. Sistema de Gestão da Qualidade. Artigo 14. O sistema de gestão da qualidade deve cobrir todos os aspectos que influenciam a qualidade dos medicamentos ou dos serviços prestados. Artigo 15. Os processos que impactam na qualidade dos medicamentos ou dos serviços prestados devem ser mapeados. Parágrafo único. Os processos identificados no mapeamento devem ser precedidos e governados por procedimentos operacionais padrão, com a devida geração de registros. Artigo 16. As ações do sistema de gestão da qualidade são de responsabilidade de toda a empresa e devem ser exercidas por todos os seus membros. Artigo 17. As divergências em relação aos requisitos expressos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser interpretadas e tratadas como não conformidades. Artigo 18. A área responsável pelo sistema de gestão da qualidade deve possuir autonomia hierárquica e recursos necessários para o exercício das seguintes funções. Inciso 1. Garantir a implementação e manutenção de um sistema da qualidade. Inciso 2. Coordenar a gestão documental. Inciso 3. Elaborar, revisar e aprovar formalmente os procedimentos operacionais padrão. Inciso 4. Adotar e manter programa de autoinspeções. Inciso 5. Adotar e manter programas de treinamento iniciais e periódicos. Inciso 6. Supervisionar as atividades de recolhimento, incluindo simulações de recolhimento. Inciso 7. Receber e investigar as reclamações. Inciso 8. Gerenciar os produtos devolvidos. Inciso 9. Implementar um sistema para controle e gerenciamento de mudanças. Inciso 10. Verificar e garantir os requisitos legais de licença sanitária e autorização de funcionamento dos integrantes da cadeia de distribuição de medicamentos quando do exercício da atividade de distribuição. Inciso 11. Gerenciar a qualificação e calibração de equipamentos e instrumentos. Inciso 12. Registrar, investigar e adotar ações corretivas e preventivas para as não conformidades identificadas. Inciso 13. Gerenciar resíduos. Inciso 14. Garantir a integridade e rastreabilidade dos medicamentos e dos dados relativos às transações comerciais. Inciso 15. Implementar um programa de manejo de pragas com agentes seguros, regularizados junto aos órgãos competentes e que não ofereçam risco de contaminação aos produtos armazenados. Inciso 16. Realizar as comunicações previstas aos órgãos sanitários conforme modelos estabelecidos e divulgados por estes e comunicar aos parceiros comerciais e autoridades policiais competentes quando do roubo e da identificação de produtos falsificados ou adulterados. Inciso 17. Garantir a destinação adequada a produtos falsificados. Subseção 1. Documentação. Artigo 19. A gestão e controle de documentos da qualidade deve dispor as orientações para elaboração, revisão, aprovação, distribuição e controle, treinamento, codificação, guarda e obsolescência dos documentos em formato físico ou eletrônico. Artigo 20. Os procedimentos operacionais padrão devem ser seguidos e estar disponíveis em seus respectivos locais de trabalho. Artigo 21. Os procedimentos operacionais padrão devem ser mantidos atualizados para que correspondam à prática rotineira. Artigo 22. Os procedimentos operacionais padrão devem ser compreensíveis aos funcionários e não devem apresentar ambiguidades. Artigo 23. Os registros, manuais ou eletrônicos, devem ser prontamente recuperáveis, e devem ser armazenados usando medidas de segurança contra qualquer modificação não autorizada, danos, deterioração ou perda. Parágrafo 1º. A correção de um dado registrado deve ser realizada mediante justificativa da necessidade de alteração, preservando-se a possibilidade de leitura do dado originalmente gravado. Parágrafo 2º. Devem ser mantidos backups para os registros gerados ou armazenados em formato eletrônico. Artigo 24. Os procedimentos operacionais padrão bem como os registros manuais ou eletrônicos devem ser mantidos por no mínimo 5 anos após sua obsolescência. Parágrafo único. O acesso a estes documentos deve ser restrito às pessoas delegadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Subseção 2. Reclamações. Artigo 25.
Deve ser estabelecido e divulgado aos clientes um serviço de atendimento para o recebimento das reclamações. Artigo 26. As reclamações relacionadas com a qualidade, autenticidade, legalidade ou integridade dos medicamentos ou aquelas relacionadas a eventos adversos devem ser registradas e investigadas. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela investigação estende-se proporcionalmente à participação de cada ente da cadeia na causa ou desvio. Parágrafo 2º. A investigação deve classificar as reclamações em procedentes ou não procedentes, confirmando ou descartando as não conformidades relacionadas. Parágrafo 3º. Cabe à investigação definir a causa raiz do problema, avaliar os impactos aos clientes e sugerir, se necessário, ao fabricante ou ao detentor do registro, o recolhimento. Parágrafo 4º. A investigação deve considerar a possibilidade de que outros lotes do medicamento tenham sido afetados pela mesma causa raiz. Parágrafo 5º. Ações corretivas devem ser definidas, implementadas e monitoradas para as situações onde a reincidência da não conformidade represente risco ao paciente. Artigo 27. As reclamações relacionadas aos desvios de qualidade devem ser registradas separadamente daquelas relacionadas às atividades de distribuição, armazenagem ou transporte. Parágrafo único. As reclamações relacionadas aos desvios de qualidade devem ser repassadas ao fabricante ou ao detentor do registro para investigação, e os resultados desta devem ser aditados ao registro inicial. Subseção 3. Recolhimento. Artigo 28. O recolhimento deve atender às disposições desta resolução, sem prejuízo das disposições dadas na Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 55 de 17 de março de 2005 e suas atualizações. Artigo 29. Cabe ao detentor do registro a coordenação do recolhimento. Parágrafo único. A participação no recolhimento pela distribuidora, armazenadora ou operador logístico estende-se proporcionalmente à contribuição de cada um no mapa de distribuição e à causa raiz do recolhimento. Artigo 30. Os mapas de distribuição devem ser prontamente recuperáveis durante tempo condizente com a validade dos medicamentos distribuídos. Parágrafo 1º. Os dados cadastrais relativos às empresas constantes no mapa de distribuição devem estar atualizados e conter informações mínimas necessárias ao contato postal, telefônico e por correio eletrônico. Parágrafo 2º. Deve ser realizada a simulação de reconciliação entre as unidades distribuídas e localizadas nos clientes, uma vez ao ano para o pior caso da rede de distribuição, com o intuito de testar a efetividade do recolhimento e corrigir possíveis falhas. Artigo 31. O detentor do registro deve ser consultado previamente sobre o recolhimento quando este for realizado por outra empresa da cadeia de distribuição. Artigo 32. Ao fim do recolhimento, deve ser registrado em relatório a avaliação da eficácia das comunicações emitidas e do grau de recuperação das unidades distribuídas. Artigo 33. Todos os clientes e as autoridades sanitárias competentes, de todos os países a que determinado medicamento tenha sido distribuído, devem ser notificados imediatamente quando da constatação da necessidade do recolhimento de determinado lote. Parágrafo único. O responsável pelo recolhimento deve manter registros das notificações e seus comprovantes de recebimento. Você está no Sábio Global Pharma. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Subseção 4. Devoluções. Artigo 34. Antes que um medicamento devolvido seja reintegrado ao estoque comercializável, no mínimo os seguintes fatores devem ser registrados e ponderados pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Inciso 1. O motivo da devolução. Inciso 2. As condições de armazenagem e transporte empregadas pelo comprador. Inciso 3. A integridade da embalagem secundária original. E inciso 4. O prazo de validade. Artigo 35. A incapacidade em garantir que o medicamento devolvido se mantém dentro de seus padrões de qualidade deve resultar na rejeição da reintegração. Artigo 36. Os medicamentos objetos de furto, roubo ou outras apropriações indevidas, ainda que tenham sido recuperados, devem ser rejeitados. Parágrafo 1º. Os medicamentos descritos no caput que tiverem a cadeia de custódia interrompida por roubo,
furto ou outra apropriação indevida e que não apresentarem dano ou violação da caixa de embarque e dos dispositivos de segurança presentes no momento do evento e que puderem ser concluídos como adequados do ponto de vista da qualidade, segurança e eficácia por meio de uma análise de risco executada sob a responsabilidade do distribuidor, podem ser reintegrados ao estoque comercial. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos medicamentos termolábeis. Subseção 5. Autoinspeções. Artigo 37. Os processos com impacto na qualidade devem ser autoinspecionados conforme frequência estabelecida e justificada pela empresa. Artigo 38. As autoinspeções devem ser conduzidas por profissional não vinculado ou profissionais não vinculados hierarquicamente ao processo ou ao departamento inspecionado. Parágrafo único. Os profissionais a que se refere o caput devem ser capacitados especificamente para a atividade de autoinspeção. Artigo 39. As autoinspeções devem ser compiladas em relatórios com as seguintes informações mínimas. Inciso 1. Identificação da equipe de inspetores. Inciso 2. Período. Inciso 3. Não conformidades identificadas. Inciso 4. Ações corretivas e preventivas elencadas e seus respectivos prazos de conclusão e implementação. Inciso 5. Ações de acompanhamento da adoção e monitoramento da eficácia das ações corretivas e preventivas. E inciso 6. Avaliação e concordância das chefias de cada departamento afetado e da posição hierárquica máxima da empresa. Subseção 6. Qualificações e validações. Artigo 40. Equipamentos e sistemas informatizados devem ser qualificados e validados antes do seu uso ou depois de qualquer mudança considerada significativa. Parágrafo único. A análise de risco pode ser utilizada como ferramenta para a dispensa da necessidade de qualificação e validação dos equipamentos que não possuam contribuição significativa para com a qualidade. Artigo 41. Deve existir um programa de manutenção preventiva para os equipamentos com impacto na qualidade. Seção 5. Instalações de armazenagem. Artigo 42. O exercício da atividade de armazenagem de medicamentos requer, no mínimo: Inciso 1. Área de recebimento e expedição de medicamentos separadas entre si. Inciso 2. Área de armazenagem geral de medicamentos. Inciso 3. Área ou local de armazenagem de medicamentos devolvidos. Inciso 4. Área ou local de armazenagem de medicamentos reprovados, vencidos, recolhidos, suspeitos de falsificação ou falsificados. Inciso 5. Área ou local de armazenagem de medicamentos sujeitos ao regime especial de controle, quando aplicável. Inciso 6. Área ou local de armazenagem de medicamentos em quarentena, quando aplicável. Inciso 7. Área de armazenagem de medicamentos com radionuclídeos, quando aplicável. Inciso 8. Área de depósito de materiais de limpeza. Inciso 9. Área de administração. E, inciso 10. Área de cantinas ou refeitórios, quando existentes, e de vestiários, sanitários e lavatórios, sem comunicação direta com as áreas de armazenagem. Parágrafo 1º. Deve ser adotada a alternância de horários, a delimitação da área comum, a codificação por cores ou outros procedimentos para diminuição do risco de trocas quando não for possível a separação requerida no inciso 1. Parágrafo 2º. Quaisquer áreas de armazenagem devem ter acesso restrito, no entanto, as áreas ou locais indicados pelos incisos 3, 4, 5 e 7 devem ser separadas das demais e devem possuir controle de acesso diferenciado. Parágrafo 3º. A substituição da quarentena física descrita no inciso 6 por sistema informatizado qualificado é possível. Parágrafo 4º. As áreas mencionadas devem proteger os produtos das intempéries e de animais. Artigo 43. As áreas de armazenagem devem ser dotadas de equipamentos e instrumentos necessários ao controle e ao monitoramento da temperatura e umidade requeridas. Parágrafo 1º. O monitoramento deve ser realizado por instrumentos posicionados de acordo com o estudo de qualificação térmica da área. Parágrafo 2º. A leitura dos instrumentos, caso realizada de maneira intermitente, deve corresponder aos períodos de maior criticidade. Parágrafo 3º.
O monitoramento deve ser registrado, e os registros devem ser mantidos, por, pelo menos, 2 anos após sua geração. Parágrafo 4º. Os instrumentos devem ser calibrados antes de seu primeiro uso e em intervalos definidos e justificados pelo desempenho do instrumento e sensibilidade da medida. Artigo 44. As instalações devem ter dimensão compatível com o volume das operações realizadas. Artigo 45. As instalações devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, para facilitar a limpeza e evitar contaminantes. Artigo 46. As instalações devem ser limpas com o auxílio de equipamentos e agentes de limpeza aprovados para tal finalidade. Parágrafo único. As operações de limpeza a que se refere o caput devem ser registradas. Artigo 47. As instalações devem ser dotadas de iluminação adequada para permitir que todas as operações sejam realizadas com precisão e segurança. Artigo 48. As áreas destinadas à manutenção, quando existentes, devem ser separadas das áreas de armazenagem. Parágrafo único. Reparos, manutenções e calibrações efetuados não devem comprometer a qualidade dos medicamentos. Seção 5. Armazenagem. Artigo 49. Os medicamentos avariados devem ser retirados dos estoques utilizáveis e armazenados separadamente como reprovados. Artigo 50. As condições de armazenagem dos medicamentos devem seguir as especificações do detentor do registro. Artigo 51. Os medicamentos não devem ser posicionados diretamente no chão ou encostados nas paredes, devem guardar distância mínima do telhado e não devem estar em locais de incidência direta da luz solar. Artigo 52. Os paletes devem ser de material que permita a limpeza e não constitua fonte de contaminação, tais como madeira tratada, alumínio ou materiais plásticos. Artigo 53. A armazenagem deve obedecer a um endereçamento lógico que evite trocas e forneça a localização inequívoca dos quantitativos armazenados. Artigo 54. A armazenagem deve obedecer à configuração de carga estabelecida para o medicamento. Parágrafo único. O disposto também se aplica durante o transporte, armazenagem em transporte ou quando da guarda por operadores logísticos. Artigo 55. Devem ser realizados inventários periódicos do estoque. Parágrafo único. As discrepâncias no inventário devem ser registradas e investigadas para assegurar que não tenham ocorrido misturas, faturamentos incorretos ou furtos. Seção 6. Recebimento e da expedição. Artigo 56. Cada operação de recebimento deve verificar e registrar. Inciso 1. As condições de transporte e armazenagem aplicáveis, incluindo requerimentos especiais de temperatura, umidade ou exposição à luz. Inciso 2. Os números de lote, data de validade, e quantidades recebidas frente aos pedidos efetuados e notas fiscais recebidas, e Inciso 3. A integridade da carga. Artigo 57. As cargas que não cumpram com os requerimentos do recebimento devem ser devolvidas no ato do recebimento ou devem ser postas em quarentena enquanto aguardam sua disposição pela garantia da qualidade. Artigo 58. O fracionamento de medicamentos a partir de suas embalagens de transporte não deve violar a embalagem secundária. Parágrafo único. A operação de fracionamento deve ser realizada de acordo com ordens de separação específicas a quantidade a ser fracionada e deve dispor de registro específico com conferência ao final. Artigo 59. Os arquivos eletrônicos relacionados à expedição devem incluir, pelo menos, as seguintes informações. Inciso 1. Data da expedição ou recebimento. Inciso 2. Razão social, endereço e CNPJ do transportador. Inciso 3. Nome completo e documento de identificação do motorista. Inciso 4. Razão social, endereço e CNPJ do destinatário. Inciso 5. Descrição dos medicamentos, incluindo nome e apresentação. Inciso 6. Quantidade, números de lote e data de validade. Inciso 7. Condições de transporte e armazenagem aplicáveis, incluindo a identificação do veículo responsável pelo transporte e número de série do instrumento utilizado para monitoramento das condições ambientais,
quando aplicável. Inciso 8. Número único para permitir a identificação da ordem de entrega, e inciso 9. Número da nota fiscal. Artigo 60. As notas fiscais emitidas devem conter os números de lote e dados da origem dos medicamentos transacionados. Artigo 61. O ordenamento da carga nos veículos ou contêineres deve ser realizado de forma a evitar danos aos medicamentos. Parágrafo único. Os veículos e contêineres devem ser carregados cuidadosamente e sistematicamente, quando aplicável, seguir a sequência primeiro que entra, último que sai. Artigo 62. Os cronogramas de entrega e as rotas devem ser estabelecidos de acordo com as necessidades e condições locais. Seção 7. Transporte e armazenagem em trânsito. Artigo 63. São obrigações dos contratantes dos serviços de transporte de medicamentos. Inciso 1. Qualificar os transportadores. Inciso 2. Prestar orientação e assistência técnica para os casos de acidentes envolvendo os medicamentos sob transporte, juntamente com o responsável técnico da empresa contratada. Artigo 64. São obrigações das empresas que realizam o transporte de medicamentos. Inciso 1. Dispor do manifesto de carga transportada com a previsão de desembarque a bordo do veículo transportador. Inciso 2. Monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, acondicionamento, armazenagem e umidade do medicamento utilizando instrumentos calibrados. Inciso 3. Aplicar os sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade que sejam necessários à manutenção das condições requeridas pelo registro sanitário ou outras especificações aplicáveis. Inciso 4. Fornecer ao contratante todos os dados relativos às condições de conservação durante o transporte, bem como durante a armazenagem em trânsito. O inciso 5 foi alterado segundo a redação dada pela Resolução RDC número 653, de 24 de março de 2022. Inciso 5. Prover acesso aos medicamentos restritamente a pessoal autorizado e treinado. Inciso 6. Receber e entregar medicamentos somente às empresas devidamente autorizadas e licenciadas para as atividades relacionadas. O parágrafo 1º foi alterado segundo a redação dada pela Resolução RDC número 653, de 24 de março de 2022. Parágrafo 1º. O controle previsto no inciso 3 pode ser eliminado quando utilizar-se de condições de transporte qualificadas para a rota ou condições justificadas tecnicamente pelo fabricante. O parágrafo 2º foi revogado pela Resolução RDC número 653, de 24 de março de 2022. O parágrafo 3º, 4º e 5º foram incluídos pela Resolução RDC número 653, de 24 de março de 2022. Parágrafo 3º. Uma avaliação de risco deve ser realizada para se considerar o impacto das variáveis do processo de transporte que não sejam continuamente controladas ou monitoradas, bem como para o controle da qualidade dos produtos caso estes sejam transportados em condições diversas daquelas definidas nos registros. Parágrafo 4º. O monitoramento previsto no inciso 2 do caput deste artigo pode ocorrer de modo periódico em rotas definidas como piores casos após análise de risco que considere similaridades de rotas, dados climatológicos, tempo, distância, sazonalidade, modais de transporte, horários e outras variáveis críticas para o transporte. Parágrafo 5º. O controle de umidade previsto no inciso 3 do caput deste artigo pode ser eliminado após avaliação de risco ou quando forem apresentadas justificativas técnicas pelos fabricantes que deem suporte ao transporte em condições diversas daquelas definidas no registro. Artigo 65. Os sistemas de transporte utilizados devem dispor de mecanismos que forneçam evidências de acessos não autorizados. Parágrafo único. É vedado às empresas transportadoras ou operador logístico, quando na atividade de transportador, a violação da carga transportada. Artigo 66. As diretrizes referentes às instalações de armazenagem, à armazenagem e ao recebimento e expedição previstos nesta norma, se aplicam também à armazenagem em trânsito. Artigo 67. Os veículos,
Equipamentos e contêineres não devem expor os medicamentos a condições que possam afetar sua estabilidade e a integridade de sua embalagem ou gerar contaminações de qualquer natureza. Artigo 68. Os veículos e contêineres devem dispor de manutenção e limpeza adequadas. Artigo 69. Os medicamentos recolhidos ou devolvidos, bem como aqueles suspeitos de falsificação, devem ser identificados de forma clara e segura e, quando possível, devem ser utilizados mecanismos que permitam a segregação durante o transporte. Artigo 70. O transporte compartilhado com outras categorias de produtos somente é possível quando os riscos forem analisados, mitigados e concluídos como aceitáveis. Artigo 71. Em caso de sinistro, roubo ou furto de medicamentos radiofármacos, a CNN deve ser comunicada. Seção 8. Terceirização. Artigo 72. A terceirização das atividades reguladas nesta norma deve ser precedida pela aprovação do contrato pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Parágrafo 1º. A aprovação referida no caput deste artigo resulta da qualificação do prestador do serviço contratado. Parágrafo 2º. A qualificação do fornecedor deve ser pautada pela verificação de requisitos específicos e deve ser registrada. Parágrafo 3º. A manutenção do status do prestador como qualificado deve ser periodicamente reavaliada por meio de indicadores estabelecidos para tal. Artigo 73. O contrato entre o contratante e o contratado deve estabelecer as responsabilidades de cada parte. Parágrafo único. O contrato a que se refere o caput deste artigo deve prever que as subcontratações dependem de avaliação e aprovação prévias pelo contratante original. Artigo 74. O contratante deve fornecer ao contratado todas as informações necessárias para a realização das operações contratadas de forma correta, de acordo com o registro do medicamento e quaisquer outras exigências legais. Artigo 75. O contratante e o contratado devem ser capazes de atender aos requisitos legais e regulamentares que lhes sejam aplicáveis. Artigo 76. O contratado deve possuir instalações adequadas e pessoal qualificado, para desempenhar satisfatoriamente o serviço solicitado pelo contratante. Seção 9. Medicamentos termoláveis. Artigo 77. Deve-se minimizar a exposição à temperatura ambiente durante o recebimento e a expedição de medicamentos termoláveis, incluindo, se necessário, a adoção de áreas refrigeradas junto aos espaços de recebimento e expedição. Parágrafo único. O tempo total de exposição dos medicamentos termoláveis à temperatura ambiente, durante as operações a que se refere o caput deste artigo, deve ser registrado. Artigo 78. A armazenagem de medicamentos termoláveis deve ser feita de acordo com as recomendações do detentor do registro em meio que seja qualificável termicamente. Artigo 79. Os equipamentos envolvidos na armazenagem de medicamentos termoláveis devem possuir, além da fonte primária de energia elétrica, uma fonte alternativa capaz de efetuar o suprimento imediato de energia, no caso de falhas da fonte primária. Artigo 80. Devem ser elaborados planos de contingência para proteger os medicamentos termoláveis em caso de falha de energia elétrica ou dos equipamentos de armazenamento. Artigo 81. Alternativas emergenciais de resfriamento, tais como nitrogênio líquido ou gelo seco, podem ser aceitáveis, desde que as condições de conservação estabelecidas pelo detentor do registro sejam mantidas. Parágrafo único. Quando da adoção destas alternativas, precauções para que não ocorram excursões de temperatura para valores abaixo do mínimo especificado devem ser adotadas. Artigo 82. Na impossibilidade de adoção de sistema de barreira para os locais de armazenamento de medicamentos termoláveis, a movimentação de estoque deve ser planejada antecipadamente para diminuir ao máximo as variações de temperatura. Artigo 83. O transporte de medicamentos termoláveis deve ser feito em meio qualificável do ponto de vista térmico. Artigo 84. O monitoramento e o controle da temperatura durante a armazenagem e o transporte devem ser realizados. Artigo 85. A disposição e a montagem das cargas para o transporte devem ser orientadas pelo detentor do registro aos distribuidores, transportadores e operadores logísticos e devem ser fundamentadas nos estudos de qualificação da cadeia de frio. Parágrafo único.
A disposição das cargas deve evitar a exposição direta dos medicamentos aos agentes refrigerantes utilizados para a conservação da temperatura. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 86. O descumprimento das disposições contidas nesta resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 87. Ficam revogadas. Inciso 1. A resolução de diretoria colegiada, RDC número 304, de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 de setembro de 2019, e inciso 2. A resolução de diretoria colegiada, RDC número 360, de 27 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 31 de março de 2020. Artigo 88. Ficam restauradas. Inciso 1. A Portaria número 802, de 8 de outubro de 1998, publicada no Diário Oficial da União de 9 de outubro de 1998, e inciso 2. A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 320, de 22 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de novembro de 2002, parágrafo 1º. Ficam resguardados os direitos de terceiros, no período compreendido entre 16 de março de 2020 e a data imediatamente anterior à data de publicação da presente resolução, desde que tenham eles agido de boa-fé e desde que suas atividades tenham sido praticadas de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 304, de 17 de setembro de 2019. Parágrafo 2º. Restarão automaticamente revogados, a partir da data de entrada em vigor da presente resolução, os atos normativos discriminados nos incisos I e 2 deste artigo. O artigo 89 e os parágrafos 1º e 2º foram alterados segundo a redação dada pela Resolução, RDC número 653, de 24 de março de 2022. Artigo 89. Fica estabelecido o prazo de 3 anos a partir da data de entrada em vigor desta resolução para a aplicação do conjunto de ações que serão necessárias à implementação do requerido nos incisos 2 e 3 do artigo 64. Parágrafo 1º. Fica estabelecido o prazo de 2 anos a partir da data de entrada em vigor desta resolução para que todos os elos da cadeia de distribuição realizem seus estudos de mapeamento de rotas. Parágrafo 2º. Após o prazo estabelecido no parágrafo 1º, as empresas terão 1 ano para a implementação das soluções aplicáveis levando em consideração os resultados obtidos nos estudos de mapeamento de rotas ou nas análises de risco. Parágrafo 3º. A transitoriedade disposta no caput deste artigo também se aplica à armazenagem em trânsito, por ser esta atividade intrínseca e indissociável do transporte. Artigo 90. Esta resolução entra em vigor em 16 de março de 2021. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os artigos 7º e 87 e os incisos 1 e 2 e o parágrafo 1º do artigo 88, os quais têm vigência imediata na data de publicação desta resolução. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Você sabia que ao se inscrever, curtir, ao deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo, você ajuda a espalhar conhecimento? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao interagir, você permite que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então, que tal fazer parte desta corrente do bem? Se inscreva, dê um curtir, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos fazer a diferença.